Foi de graça você estudar a igreja hebraico? é o templo? Não foi de graça? Tem isso, mas então, a gente não pode investir na vida de um líder para ele estudar e para ele trazer conteúdo para a igreja. Não tô falando sobre isso. Você vê como que muda o assunto? A gente tá falando de vocês puxarem o sistema religioso levítico e judaico para o sistema religioso atual. Cada um contribui conforme o que você propôs no seu coração. Onde está o sistema levítico aí? Que não era para templo. Isso daqui era para os pobres. Você vê no versículo 9 de 2 Coríntios 9:9 que é uma contribuição a pobres. E não a templo ou liderança religiosa. Eu não tô falando que o cara que prega o evangelho não pode ganhar dinheiro. Não pode receber uma oferta. Era uma contribuição aos órfãos e às viúvas. Tem muito pobre que é pobre porque não quer trabalhar. Sou eu, então. Beleza. Calma aí, vai. Vamos lá. Vamos puxar para 2 minutos aí, ninguém interrompe? Isso, 2 minutos. Pode ser? Sem interrupção, beleza. Sem interrupção, vai. Pode ir, Ariel. Eu acho que essa passagem de 1 Coríntios 9 você devia citar menos, porque no versículo... 2 Coríntios 9. Desculpa, tá. Porque no versículo 14, eu não lembro se é 1 ou 2 Coríntios agora aqui, teria que olhar. Acho que é 2 Coríntios mesmo. Bem, não lembro agora. Mas ele diz que aqueles que tem uma ordem do Senhor, de que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, assim, eu acho que toda essa discussão é um pouco louca, porque sempre vai ter alguém para pregar. Como disse o pastor Israel aqui, eu aprendi hebraico, não aprendi de graça. Bem, eu paguei de outro modo, né? Eu não sou pastor, não sou padre, sou nada. Mas a gente precisa pagar para os nossos padres, para os pastores fazerem estudos, se aprofundarem, né? E aí você diz assim, não, mas é pro templo. Mas você tá jogando isso em cima da gente. É como se eu dissesse assim, você não tem igreja nenhuma, então você é ateu. Porque os ateus não vão alugar algum. Exato. Então só porque tem uma semelhança não quer dizer que seja o mesmo sistema. Essa é a primeira coisa. Depois, São Paulo diz pra gente procurar os dons superiores, aspirar aos dons superiores. Isso quer dizer que tem vários cargos diferentes dentro da igreja. Lucas, capítulo 6, Nosso Senhor chama os apóstolos, chama os seus discípulos. Tá funcionando? Tá. Chama seus discípulos até a montanha, né, acima lá do monte. Certo. Passou a noite em oração e ele escolhe 12 aos quais deu o nome de apóstolos. Então ele não só chama alguns para serem líderes, como ele cria um nome específico de um cargo. E depois em Lucas 10, abaixo desses 12, ele escolhe outros 70 discípulos. E ele inclusive diz para eles assim, quem vos ouve é a mim que vos ouve, no versículo 16. E quem vos rejeita, quem rejeita a liderança desses 70, olha aí, hein? É a mim que rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, se você rejeita a liderança de sacerdotes, de apóstolos e dos seus sucessores, porque se a gente for lá, por exemplo, para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele recebeu autoridade pela imposição das mãos. Tito, capítulo 1, versículo 5, escolher presbíteros em cada cidade, tem que passar adiante a autoridade apostólica. Se você rejeita isso, você rejeita Jesus Cristo e rejeita aquele que me enviou. Jesus está dizendo que rejeitar o que você chama de sistema religioso é apostasia, rejeitar o próprio Cristo. É o que está escrito na Bíblia aqui. Posso seguir?